que a Jennifer lá do início falaria para a Jennifer de hoje? É isso aí, pessoal do Bate-Papo com o Gui. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Antes de tudo, tá? Se inscreva no canal e ative o sininho para que vocês possam obter as nossas notificações. E hoje aqui, a honra e o prazer, tá, gente? É nossa do programa aqui. Estamos recebendo ela, tá? Jornalista e repórter, tá, gente? Tá aqui a nossa amiga Jennifer Marcato. Tudo bem, Jennifer? Tudo bem, Gui? Muito obrigada. Prazer estar aqui com você. Feliz, estava aguardando esse convite já tem muito tempo, tá, pessoal? Estava aguardando mesmo. E é uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. Você que acompanhou em partes, até hoje ainda acompanha algumas coisas, e vim compartilhar e bater esse papo com você. Tá vendo, hein? Até você que quer adentrar no mundo do jornalismo vai gostar dessa conversa. Mas me fala aí, Jennifer, há quanto tempo você já está na TV Rio Sul já? Então, a TV Rio Sul, né, que é a maior afiliada da Rede Globo aqui no sul do estado, interior do Rio, a gente fala para 24 cidades do sul do estado, e eu tô já há 3 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, 3 meses e 3 anos e 3 meses. Vou fazer 4 anos em janeiro do ano que vem. E entrei lá, né, como você sabe, estagiária, e fui galgando aí até chegar a repórter agora. Eu lembro no começo, os trabalhos de faculdade junto, eu filmando a Jennifer, sempre entrevistando o pessoal. Sempre muito sacana, inclusive, Isso. Vários vídeos, tá? Me trollando, dormindo na sala de aula. Eu confesso que eu não sei nem como é que eu consegui me formar. Primeiro dia de faculdade, aí eu tirava foto dela dormindo já. Já começa a entrevista aqui me entregando, olha isso. É isso mesmo. Fizemos uma entrevista também, antes de eu abrir o projeto no YouTube. E agora, na época, acho que você estava na CI, não lembro, no estágio. Isso, eu fazia estágio no setor de comunicação da própria faculdade. Isso. E aí fiquei um período, não lembro exatamente, foram meses, não chegou nem a um ano. E aí logo surgiu a proposta, né, a oportunidade de fazer o processo seletivo para a TV. Aí eu passei e foi só sucesso. Uhum. E como que foi isso? Foi a proposta? Você estava na CI ainda? Você tinha saído? Estava com um projeto no YouTube? Não, eu tava ainda estagiando, né? Eu fazia estágio um pouquinho ali na parte de produção mais acadêmica, aí fiz um pouquinho também na rádio. Era tudo muito interno da instituição. E aí, nesse processo, surgiu o processo seletivo da TV para fazer estágio no G1, portal de notícias do G1, que as pessoas acompanham as notícias então. Aí eu falei, vou fazer, bora. Aí depois foi até curioso, porque eu fui saber que era um processo seletivo para uma vaga. E aí, para honra e glória de Deus, que eu sempre falo, essa vaga foi minha e foi a partir dali. Foi assim, um pouco depois da pandemia, né? A gente que inclusive veio da pandemia, era muito difícil a época da faculdade, né? A gente tinha ali um pouco de dificuldade até de pensar como que a gente ia conseguir oportunidades de estágio. Muita gente sofreu com isso, porque não sei se você se lembra, a gente ficou um tempo na faculdade, depois a gente mudou, né, para outra. E também teve a questão de estudar um pouco em casa. E aí foi, eu agradeci, obviamente, né, a ACI, que é essa agência de comunicação interna, e fui, com medo, mas fui. E é isso aí que eu queria te perguntar, a ACI, né, que foi uma comunicação mais interna que você trabalhava, né, e como foi para você que estava por trás das câmeras e depois exercer em frente às câmeras? Qual foi, assim, você ficou surpresa, não certo? Parecia que você era bem tímido no começo, né? Eu era, mas tudo é muito técnica, né, e com o tempo você vai aprendendo a lidar bem com isso. Na ACI, como eu falei, era uma coisa mais institucional. Então, igual a gente está aqui agora conversando, se entrevistando, eu ia, entrevistava um professor, entrevistava uma professora, era algo da instituição. Na televisão é completamente diferente, porque na maioria das vezes, principalmente quando são as entradas ao vivo, eu estou falando para um público, então todos os telespectadores estão me assistindo, eu não estou vendo ninguém, claro, mas eu sei que a minha aparência, a minha voz está chegando até as pessoas. Então,
Isso muda muito. E aí é um trabalho mental mesmo, de saber que você está ali, que você precisa passar uma informação, né, com muita veracidade, quer dizer, de forma muito séria, né, sempre com essa responsabilidade de passar a informação, porque é o que o telespectador espera. E um Muda pouco bastante. da cautela também? Às vezes notícia, o medo de você errar, deixar algum... Ah, acontece. Acontece sempre, assim, já aconteceu. Eu não vou dizer de errar a notícia, pode acontecer. A gente Aham. percebe, o Bonner mesmo, esses dias, tinha dado uma informação, de repente ele foi lá, eles apuraram melhor e foi corrigido. Então, É porque você tá na rua, tá sujeito a acontecer um monte de coisa, né? Infelizmente, muitos assaltos, também roubo, né? Homicídio. Às vezes algum carro, alguma batida. Já ocorreu isso com você já? Que já... Você tem um momento de distrair na hora, né? Na rua. É bem diferente. a gente chama isso de factual, né? Que você tá aqui, você sai para fazer uma reportagem normal, até então você chega na TV, recebe ali, olha, hoje tá programado você fazer isso. Aí você sai para fazer aquilo que tá programado. Mas, nesse meio tempo, a gente chama de factual, pode acontecer, que foi o que você acabou de falar. Uma batida, um acidente, alguém que caiu de um prédio, qualquer coisa. Isso são aquelas notícias quentes, que é o quê? Notícia de última hora. Ninguém esperava, e isso aí aconteceu, e aí para tudo. Você tem que parar tudo, principalmente se você estiver próximo ali, né, puder se deslocar e vai apurar. É assim. E como são, assim, antes de você entrar e preparar para uma reportagem de rua, como são os meios assim, da reportagem de rua? Você que está neste campo já tem um tempo já. Como é que é toda a preparação, o dia a dia? Foi o que eu tava falando. A gente, o repórter, ele chega na emissora. Eu gosto até do meu trabalho, só abrindo um parênteses, por isso, porque eu não tenho rotina. Eu nunca sei o que vai acontecer, eu só vou trabalhar. Claro que a gente tem um telefone, que a gente consegue olhar ali com antecedência e ver o que está programado. Mas na maioria das vezes eu nem faço isso, eu deixo para chegar na hora e ver. Então, por exemplo, hoje, gravando aqui contigo, eu sei que eu tenho uma reportagem para fazer numa outra cidade, que não é Volta Redonda, e que tem um horário para chegar, a forma que eu tenho que conduzir essa matéria, e é assim. Então, alguém escreveu essa matéria para mim. Então, não a matéria, minto, a pauta, né? Porque eu vou chegar na TV daqui a pouco, vou pegar essa pauta, vou olhar o endereço, vou olhar com quem que eu tenho que falar e vou olhar o que eles querem. Então, basicamente é isso. Aí, a partir dessas informações, eu me dirijo para o local, né? Encontro o meu entrevistado. Se ele não estiver lá me esperando, eu ligo. Geralmente tem um telefone anotado também. Olha, aviso, cheguei, tô aqui te esperando. E aí, vou seguindo ali o que o pessoal da produção pensou. Porque foram eles que fizeram o contato primeiro. Eu só vou lá para concretizar mesmo a reportagem. E aí tem o pós. Que aí quando eu volto com esse material, eu e o cinegrafista, ele cuida da parte dele de fazer as imagens e eu cuido da minha parte de entrevistar, igual você está fazendo agora. E também pensar o texto. Você né? ajuda a participar da pauta também? Ajudo. Aí, de alguma forma, você acaba... Porque, assim, a visão do produtor, que é quem construiu a pauta, a gente até fala, é uma. Porque na cabeça dele, vai ali, por exemplo. Tá, vamos dar um exemplo. Nós vamos falar sobre a Rua da Marinha que tá com um buraco. Acontece. Na cabeça dele, ele tá se baseando pelas informações da Marinha. Tem um buraco na rua tal, papapá. Só que quando o repórter chega lá, na maioria das vezes, o negócio é muito mais sério. E aí você acaba crescendo aquela matéria. Ou pode ser o contrário. Cheguei lá, produtor, ligo pra ele. Não é bem isso aqui não, tá? A Marinha deu uma aumentada aí. E acontece da pauta cair, por exemplo. Você ir, chega lá, não é nada daquilo, aí você avisa, porque aí vê que não vai render, aí eles falam, não, pode voltar. E às vezes acontece procurar as fontes, ou seja, moradores da região que já presenciam aquele problema no local, né? Isso. Você costuma conversar com eles também. Isso. Se for uma pauta como essa, por exemplo, de rua, a gente tem até um quadro, né, na TV que chama Zé do Bairro, que já é assim, a gente vai no problema, quanto mais pessoas melhor, porque aí é um problema coletivo, né? Todo mundo tá passando por aquele problema. E aí a gente conversa com o máximo de pessoas possível, porque cada um tem um ponto de vista, né, Guilherme? Um vai reclamar do buraco, outro vai reclamar da poeira, outro vai reclamar do filho que tem uma alergia dentro de casa e que por consequência da poeira tá sofrendo. Então cada um vai falando
aquilo ali da forma que se sente mais afetado, e aí eu vou construindo as informações em cima daquele problema. E para você, assim, em algum momento de uma reportagem de rua, já teve matérias que você ficou mais surpresa, de certa forma um pouco triste, um pouco alegre também, uma que te impactou? Ai, são tantas, né? Esses dias eu estava até pensando em fazer um levantamento de quantas eu já fiz até aqui, mas eu sempre falo que pauta, né? Matéria com idoso e com criança mexe muito comigo, assim. Coisas também de empreendedorismo, por exemplo. Eu vou falar dessa porque realmente mexeu muito, porque eu lembrei da minha trajetória, que você também deve se lembrar, que foi basicamente o quê? Quando eu fazia faculdade, depois que eu saí das vendas de loja, né, que eu trabalhava em telefonia, eu precisava me dedicar mais à instituição, mais aos estudos. E aí, sem emprego, naquela, o que eu ia fazer? Aí, eu não sei se você se lembra, eu comecei a levar sanduíche para a sala, né, que você, inclusive, comia bastante. Bastante. Para me ajudar, inclusive. Cheguei a levar doce e tal. E aí, eu sempre tive esse lado também. Apesar de comunicar bem e tudo que as pessoas falam, eu também sempre me lidei bem com a venda. E aí um dia eu cheguei para fazer uma reportagem, e a reportagem era para contar a história de uma mulher moradora aqui de Volta Redonda, que se veste, até hoje inclusive, de personagem infantil. Então, por exemplo, nesse dia ela estava de Branca de Neve. Eu acho que eu me recordo. Pois é. E aí ela estava na rodoviária da cidade, e aí ela com a cestinha, vestida mesmo de personagem, ia abordando as pessoas. Pra quê? Pra fazer o ganha-pão dela. Uhum. Aquilo ali me fez voltar lá atrás. Porque na minha cabeça, eu achava naquela época que a gente estudava que eu não ia conseguir. E aí quando eu me vi ali, quer dizer, concluí a faculdade, estava entrevistando uma pessoa, fazendo uma coisa que eu também já fiz um dia, só mudou mesmo a profissão, porque no caso dela, ela estava fazendo porque ela quer se formar em advogada, né, direito. Eu falei, gente, não é que é só você insistir mesmo que dá certo? Aí foi, assim, bem impactante pra mim. Foi mais que pareceu, assim, com a sua trajetória de vida, né? Nossa, e a gente acabou virando amiga, a gente até hoje conversa. Depois, eu nunca tinha falado isso, falando aqui agora, com exclusividade. Tive uma oportunidade, eu tinha uma roupa de uma outra personagem, fiz questão de doar para ela, para que de alguma forma, eu queria ajudar de alguma forma. Então, se ela naquele momento precisava disso, não sei, mas assim, foi uma forma que eu encontrei de ajudar. Sim. E ela já saiu na rua com essa roupa, e eu tenho certeza que foi sucesso. Mas assim, o dia a dia agora tá me vendo na cabeça o G1, né, a reportagem, você sair com o carro, vocês ficam na rua nesse período para ver se tem alguma matéria, um certo acidente, como é que é a vida de vocês? Não, assim, mudou muito, né, mudou muita coisa, mas principalmente antes mesmo de eu estar atuando. Geralmente a gente sai com tudo muito programado. Então, eu tenho um horário para entrar, na maioria das vezes tem um lugar já determinado para ir. E aí, nesse tempo, só vai mudar mesmo se acontecer aquilo que eu te falei, que é uma notícia que de repente aconteceu. Aí, de repente, igual, por exemplo, Serra das Araras, né? Que acontece muito acidente. Dependendo da gravidade, eles pedem pra gente ir pra lá. Mas a gente não fica na rua caçando nada, não. Porque com a tecnologia, as pessoas mandam muito as informações. Vocês, né? Então, quando a gente já sai de forma, assim, certeira. Pra ir lá e fazer o que tem que fazer. Mas eu já vi muito, assim, chuva, que fez um estrago, assim. Às vezes vocês vão até o local depois, né? Vamos. Ou depois, ou, como eu disse, as informações estão chegando. Quer ver um exemplo? Que me marcou, inclusive, bastante, que me deu até uma certa visibilidade por conta disso. Eu cheguei um dia para trabalhar, um sábado, e eu já sabia que era uma matéria de rua, era uma matéria na Amaral Peixoto. Comércio, movimento e tal. Cheguei, era por volta de umas 9 horas. O cinegrafista ele tinha acabado de estacionar o carro, a gente tinha acabado de descer do carro, meu telefone toca. E eu tinha visto já que o grupo do WhatsApp tava bombando. Eu falei, bom, tá acontecendo alguma coisa. Quando eu fui ver, Angra dos Reis estava sendo muito afetada com chuva. E eles estavam naquela, manda equipe, não manda equipe. Aí depois eu fui saber que a repórter que estava lá na época estava de folga. Ou seja, não tinha repórter para fazer nada, assim, naquele momento, né? E aí a minha chefe, que estava no plantão no dia, falou... Pega de surpresa. Fui pega de surpresa. Falou, volta pro carro agora, você e o cinegrafista, e vai agora para Angra. Então, assim, no meio de uma tragédia,
Porque aí, enquanto eu estava indo para lá, dentro do carro, ele dirigindo e tal, a gente indo rápido, E ali a você gente já não tava tinha projetando a já pauta? estava apurando, já estava pegando as informações do que estava acontecendo, porque eu não sabia. Guilherme, quando eu cheguei lá, assim, que eu fui entender a gravidade, porque Bracuí e os bairros próximos, Frade, tava assim, completamente alagado. E idosos acabaram morrendo porque eles estavam num abrigo e esse abrigo, a água tomou conta. Eu imagino que é um lugar muito visitado, final do ano, Réveillon. Muito. E assim, época disso, foi época de novembro, mais ou menos, dezembro. E aí foi algo super inesperado que eu tive que ir, tanto que rendeu. Isso foi num sábado. Aí eu fiz bate e volta, trabalhei lá no sábado o dia inteiro, saí daqui cedo, fiquei até tarde, voltei para Volta Redonda. No domingo decidiram me mandar de novo, então eu voltei para lá domingo. Eu fui voltar de lá segunda-feira à tarde. Que isso? De tanto que rendeu. Aí, infelizmente, como eu disse, houve vítimas e tal. Foi bem marcante. Mas, é o que a gente fala, a nossa profissão ela tem esses dois lados. Esse lado, no caso da tragédia, mas também o lado que te impulsiona, né, a sua carreira. Porque, por exemplo, foi neste fato em que eu tive a oportunidade de entrar para Globo News, ao vivo, para falar desse assunto. Entrei para o Jornal Hoje, um jornal que eu tenho assim, uma admiração imensa, né? Enquanto muita gente vislumbra o Jornal Nacional, eu sempre tive um carinho pelo Jornal Hoje. E eu entrei ao vivo. O próprio Jornal Nacional, a gente produziu uma reportagem. Ou seja, eu estava há menos de um ano na função de repórter e caiu assim como uma luva no meu colo essa chance. De gente que às vezes está há anos na profissão e não teve a oportunidade de falar, né, de mandar um material para o maior jornal do país, que é o Jornal Nacional. Deu para ver bastante a notícia, né? Como vocês têm que cuidar disso, dependendo do âmbito da notícia, do impacto que ela ocorre. Né? E agora eu tô sabendo também que você está fazendo palestra, né? E como que está sendo isso para você, Jennifer? Algo novo, assim, palestra? Assim, já era algo que eu queria há um tempo. Acho que à medida que você vai tendo mais visibilidade, as pessoas vão confiando mais no seu trabalho, né? E, como eu falei, eu praticamente quase todos os dias eu entro ao vivo para falar, né? Só para você ter uma ideia, só todas essas cidades, né? Se a gente somar, no Jornal da Noite, pelo menos, eu falo para mais de 1,5 milhão de pessoas. Então, assim, é muita gente. Então, com isso, eu já fui pensando assim, poxa, por que não? Né? As pessoas começam a te conhecer na rua, é legal. E aí um ou outro pergunta, você tem alguma mentoria? Você ensina alguma coisa? E eu recebo muitos, graças a Deus, sinal que eu tô fazendo bem meu trabalho. Muito também, né? Muito. E aí é estudante, aí você vai num evento, alguém te reconhece, e aí pergunta se você tem algum curso, alguma coisa. Aí eu falei, bom, eu vou começar com a palestra. Eu quero falar mais de mim, igual esse espaço, que até te agradeço mais uma vez por isso, de vir, de dar entrevistas, porque geralmente a gente está acostumado a gente fazer as perguntas, né? A gente que entrevista. Mas ser entrevistado também é importante. Então, aproveitando isso, eu estou realmente contando a minha história através das palestras, né? Inclusive já tenho uma marcada agora para segunda-feira. Recentemente eu fiz uma outra. Que aí é isso, eu trago um pouco da minha história, igual eu tô fazendo agora, e ao mesmo tempo também já trago o quê? Técnicas. Porque tem muita gente que tem dificuldade de se comunicar. E a gente sabe que é a chave para muita coisa. E quais são essas técnicas, assim, esses parâmetros que você aborda um pouco no assunto? Então, por exemplo, a gente sempre fala da questão mesmo da postura, né? A questão da dicção, o que você faz com a mão, o que você não faz, a questão da respiração. Então, você vai pegando pontos ali, né? É claro que cada um tem uma necessidade específica, né? Às vezes, para você não é problema nenhum controlar a respiração e falar aqui pausadamente, mas para muita gente é. Porque aí o que acontece? Se você ficar nervoso, você tem branco. Você vai ter branco, você não vai lembrar, você não vai saber o que me perguntar. Isso significa o quê? Você está confortável, você está respirando, você está tranquilo, entendeu? Então, dentro da palestra, eu aproveito para fazer isso. Porque aí você aproxima mais do público. Porque as pessoas olham pra gente e acham que, tipo assim, nossa, olha só, ela fala bem, tem o dom. Mas tudo é técnica. Tudo é técnica. E você sabe muito bem, melhor do que eu, que o teatro também ajuda muito.
Então, assim, eu também tive uma passagem pelo teatro e eu falo que, assim, isso também me ajudou muito e tem me ajudado. Inclusive, tenho muita vontade de voltar. Tem pessoas advogados, porque se formar um advogado também, queira ou não, um professor falava, ele é um certo tipo de ator, às vezes, ele tá lá, contar como é que é o crime, e posicionar, tentar conduzir o cliente, ali você tem que se preparar, tem que ser um certo tipo, como se fosse uma atuação, e o teatro é vida. Ele ajuda, e assim, e fica muito feio, Guilherme, quando a gente erra, ainda mais na televisão. Porque você tá ali, serinha, falando. Milhares de pessoas olhando. E aí você gaguejou, rateou um pouquinho, tá todo mundo te vendo. A pessoa vai falar assim, ah lá, não tá preparada. Então, por isso da importância, eu sempre falo isso. Vai chegar para uma entrevista de emprego, até num relacionamento, vai sentar para conversar com alguém, para falar alguma coisa, se prepara. Porque faz toda a diferença. Não dá pra você chegar e, de repente, eu vou perguntar tal coisa. Não, porque dependendo do que a pessoa te responder, você não vai saber como conduzir, aí a conversa vai encerrar ali. E aí eu penso, não sei se sou dislexo, alguma coisa comigo, se eu sou ansioso, eu fico muito preocupado. Pode ocorrer com você, que é jornalista também, com imagem, né? Que a gente ficou isso na cabeça. Como é que tá o cabelo, como é que tá a imagem, a postura, não só a linguagem e a postura, mas a imagem. Total. E não importa a matéria ou vídeo, quando vai ser feito, o ambiente que vai ser feito, mas sim um conteúdo. Isso já passou em você já? Você aborda isso na sua palestra? Já, também. Faz parte. Que é a questão mesmo do visual, né? Igual, por exemplo, como é que eu chego numa palestra assim? Não tem como. Eu tenho que entrar na sala, não é assim com autoridade. Tem que entrar com uma postura, passando para quem tá ali para me assistir, uma confiança, sabe? Se eu chegar assim, por exemplo, arriada, já vai mostrar que, tipo assim, ih, nem queria estar aqui. Entendeu? Então, o corpo fala. Ou então, sei lá, entro lá na palestra, mão no bolso. E aí, gente, não tem como, entendeu? Então, tudo fala. É a roupa, é a forma de falar. Se fala rápido, se fala devagar. O que faz com a mão? A mão é outro problema. Então, assim, vai pra palestra falando de roupa. Escolhe a melhor roupa. Escolhe uma cor que combine. Sabe? Não queira você ficar chamando a atenção. Quanto mais neutro, melhor. Sim. Entendeu? Então, assim, tudo é um conjunto. Não dá pra separar. Eu acho que tudo é postura. A gente estudou isso no jornalismo, né, de segurar o microfone. Sim. Senão você fica muito tenso, aí você traz ali uma preocupação. E eu acho que a melhor forma de treinar é o espelho. Pega um espelho. Igual, por exemplo, pega o microfone, se tiver um microfone, se não tiver, sei lá, pega uma escova de cabelo. Mas é que tá, eu começo a rir. Quando é eu mesmo, assim, de frente ao espelho, eu fico rindo, eu não consigo. Acontece. Igual eu tô falando, porque a gente acaba não se levando a sério, tem hora. Mas aí tem que entrar ali toda uma seriedade. E você tem que pensar assim, não, peraí, se isso aqui é importante pra mim, eu tenho que fazer sério. Acho que eu não consigo. Mas vai já rir, chegou vai com rir. você, que você tava numa matéria, assim, te deu vontade de rir, desesperado, do nada. Já. Você não conseguia falar. Não era uma matéria, era pior, era um ao vivo. Nossa, a live ainda. Um ao vivo. Eu lembrei, inclusive, disso esses dias. Eu tava posicionado, o assunto era sério, o assunto era muito sério. Quase ninguém sabe disso. Recorda? Do que era? Eu vou falar. Tem um programa, né, dentro da TV, que é por temporada. Esse programa vem sempre no começo do ano. Mostra ali o apresentador fazendo carne e tal, mostrando ele manuseando as coisas. E aí é uma coisa simples, não é nada sobre o programa. Quero dizer que a forma que o meu entrevistado brincou, nossa, aquilo acabou comigo, porque eu tava aqui concentrada. Você imagina, a câmera tá aqui, e eu aqui posicionada, que eu ia entrar ao vivo passando a informação. Inclusive era de chuva a informação. Então, assim, era sério mesmo. E aí faz conta que você é a pessoa que eu ia entrevistar. Aí eu tô aqui paradinha, assim, olhando pra câmera, já com um ponto aqui, o retorno, que tipo assim, eu tava só esperando alguém falar assim, vai, né, que eu poderia falar. Aí o meu entrevistado, nos bastidores, antes da gente entrar, a gente conversa, né? Aí ele foi e imitou o apresentador desse programa. Só que ele imitou, inclusive, não só no gesto, ele imitou na voz. Igualzinho. E ele fez igualzinho. Guilherme, não teve como. Eu caí na gargalhada. E aí eu me lembro que quem tava me coordenando aqui no ponto ficou desesperado, porque eu não conseguia parar de rir. Faltava 30 segundos para eu começar a falar. E eu tô aqui na gargalhada. Aí, como é que você volta ao normal? E aí eu lembro que eu falei assim, não conversa comigo. Aí, por fim, eu já não olhava pra ele. Só que o problema é que eu ia entrevistar ele. Ou seja, eu ia fazer uma introdução olhando pra câmera.
E num dado momento eu ia virar pra ele e ia bater um papo, né, com ele. Aí eu fiquei assim, meu Deus, na hora que eu for perguntar pra ele, eu não vou aguentar, eu vou rir. E era aí, difícil. assim, nossa, foi horrível. Aí depois quase que eu dei um tapa nele. Eu falei, isso não se faz, porque você me desconcentra. Mas ficou engraçado. Porque eu lembro também que, certo, numa gravação, tinha um vídeo no video show, né? Que eles iam fazer matéria. Não matéria, era cena de novela. Não sei se era o Celton Mello. Eles não ficavam com o Wagner. Não sei se era o Wagner Moura ou o Celton Mello. Eles não conseguiam ficar sério um perto do outro. Um ficava descosta e do outro também descosta. Tentando fazer Pra a não cena rir, pra né? não rir e não olhar um outro. Acontece. Você Mas, não assim, tentou fazer isso lá? Não tinha como. Era ao vivo, Eu não precisava passar a informação. Só que assim, ia pegar muito mal pra mim. Eu tive que fazer. Aí eu tô te falando a importância do teatro, a importância da técnica. Aham. Ali na hora eu tive que ressignificar meu pensamento. Aquilo que ele falou que era besteira, por mais que eu quisesse rir, eu segurei a onda. Eu falei, não, peraí, é o Sim. meu trabalho, agora é sério, depois eu vou rir. Tanto que quando acabou, quando eu devolvi pro apresentador, eu caí na gargalhada, entendeu? Porque o riso tava preso. Gente, eu sou um ser humano. E aí, assim, não tem como, mas passar esse deboche ao vivo sem condições. Mas isso, de certa forma, a gente tem que passar por ocasiões que fortalece. Entendeu? É igual reportagem de rua. Eu faço a entrevista aqui, né? Tem som, barulho, natureza, passarinho, porque isso também ajuda a gente a se comportar diante de uma entrevista, entendeu? É. Como você vai dentro do ambiente externo, que tem um jornalista também que fica em bancada, né? Que é essa a diferença. E igual o seu caso também, jornalista, repórter de rua, né? Aham. Tem total diferença. O apresentador, ele tá numa bancada, ele tá ali num ambiente favorável, controlado. Não é qualquer difícil pessoa que tá ficar ali. despercebido. Não vai ficar disperso de jeito nenhum. A gente que tá na rua, foi o que você acabou de dizer. Eu tô falando aqui, eu tô escutando o barulho do ônibus Aham. passar. Ou seja, eu até gosto, pra ser sincero, porque a gente fica mais esperto, sabe? A gente fica mais ligado nas coisas. Então, assim, eu tô conversando aqui com Você você. acostumou com isso? Você sente a diferença quando você tá num quarto, quando você tá na rua? Ah, sinto. Sinto muita diferença. E não tem como você se distrair, porque a gente. Pensa comigo. Eu geralmente ando com 2 telefones, um da empresa e o meu. Eu tô toda hora escrevendo. Aí do nada alguém para e me aborda. Aí do nada o meu cinegrafista me chama. Então é muita coisa acontecendo. Aham. Se eu ficar ali desligada, os outros vão me engolir. Então, assim, eu tenho que estar ligado o tempo todo, entendeu? Em tudo que tá acontecendo. Eu achei interessante quando você fala da comunicação, porque o poder que ela tem de motivar as pessoas até de transformar. Por exemplo, muitos vendedores na rua, vendedores de bala, ambulante, qualquer vendedor. Acho que o ápice da comunicação convence ao cliente a levar o produto. Completamente. Principalmente se você tiver uma comunicação eficaz, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Ah, é um bate-papo informal? Com certeza. Mas é um bate-papo em que eu falo, você escuta. Outra hora você fala, eu escuto. Ou seja, há uma compreensão. Né? Você consegue entender as minhas respostas baseada na clareza que eu estou te respondendo. Com isso, você consegue já pensar numa outra resposta, outra pergunta para me fazer. Porque se fosse o contrário, e se você me fizesse uma pergunta, eu desviasse, respondesse outra coisa, não te olhasse no olho igual eu estou fazendo agora, ou seja, não ia passar credibilidade para ninguém, nem para quem está assistindo, principalmente. E para você agora, como é ser entrevistada? Você que sempre está acostumado a entrevistar as pessoas. Difícil, assim, não vou mentir, apesar da gente se conhecer, traz um desconforto, é diferente, né? Segurar isso aqui já tem um E peso. se fosse antes, a faculdade já tava rindo já antes de fazer trabalho com ela. Exatamente. Só que você tocou num ponto agora há pouco que eu acho que é um pouco disso. Não é isso, mas é como se fosse. É como se a gente estivesse aqui atuando mesmo. É tudo verdade. Só pesquisar, é tudo sério, né? Tudo isso que a gente tá falando. Mas é como se você entrasse num personagem. Peraí, agora eu sou séria. Agora não é hora de brincar. Então, assim, a TV faz muito isso, né? As novelas são assim. Então, o ator, por exemplo, ele tá ali, atuando. Então, todo mundo tá assistindo a cena bonitinho. Mas quando o diretor fala corta, ele relaxa, ele senta, Sim. ele vai tomar uma água, ele mexe no celular. Ou seja, não é aquilo ali que ele vai vender, né? Não é aquilo ali que ele vai passar pro telespectador. Ele tá sendo ele. É a mesma coisa a gente com reportagem, entendeu? Tanto que os outros até assusta. Teve um dia que eu fui no mercado, eu fiquei preocupada. Eu tô lá no mercado, distraída pra caramba e tal, olhando o preço das coisas. Aí, do nada, alguém me olhou assim. Aí eu falei, ai, pronto, o que aconteceu? Só que assim, isso foi um pouco no começo.
Eu ainda não estava tendo essa visibilidade que, graças a Deus, estou tendo hoje. Então, eu ficava na dúvida. Será que a pessoa está me reconhecendo? Ou será que a pessoa está incomodada comigo? Ou será que ela está achando que eu estou roubando alguma coisa? No começo, eu não conseguia diferenciar isso. Com o tempo, explicando isso até para os meus parentes, que eu fiquei tão incomodada que eu falei, gente, eu preciso compartilhar isso com alguém. Aí me falaram assim, Jenny, você tá doida? Já parou para pensar que as pessoas às vezes só estão te reconhecendo ou tentando te reconhecer? Já reparou isso? Às vezes você tá na rua, você olha assim e fala, não tenho certeza dessa pessoa. Aí você olha de novo, aí você olha. Acontecia muito isso comigo. E às vezes pode ser que você parece alguém, mas a sua voz, essa é a pessoa tal, você que dubla personagem tal, você tem a voz muito parecida, já aconteceu isso. Exatamente. Então aí eu falei, tá, então peraí. Hoje em dia, quanto mais eu vou entrando, né, ali no ao vivo e tal, mais o meu rosto tá ficando conhecido. Então, pode acontecer, normal, de alguém esbarrar comigo e tá tudo bem. Porque, assim, eu ando a cidade pra lá e pra cá, quando eu não tô trabalhando, né? Então, assim, eu vou na academia, eu vou no mercado, eu preciso resolver alguma coisa da moto e tal. Então, eu tô sempre andando. Então, ou seja, a chance da pessoa realmente me ver e lembrar, a menina do jornal. É muito grande. Muito grande. Porque não só aqui, né? Levi Gasparian, tem muitos lugares. Nossa, tudo. Assim, é mais aqui. Em outra cidade já aconteceu também? Já aconteceu. Já aconteceu em Piraí, já aconteceu de ficar meio que olhando assim. Mas aqui acaba sendo mais, porque aqui eu tô aqui, né? Então, assim, eu tô toda hora aqui em algum lugar no comércio. Então, acho que acontece mais. E agora, Jennifer, você pode passar, né? Você vai domingo, agora não, sábado, você vai ter sua palestra. Isso. Segunda-feira, porque eu volto a trabalhar sábado, infelizmente não vou poder comparecer, né? Mas eu já vi a Jennifer já em peças de teatro. É isso. Em Barra Mansa, não lembro a peça que você estava fazendo na época. Eu não lembro se foi a Gata Borralheira. Isso. Eu acho que foi, né? E hoje você parou um pouco. Você gargalhou comigo aquele dia? Claro. No mundo das artes cênicas, você parou um pouco, mas ainda eu parei, mas eu sinto muita falta. O teatro, Porque isso é bom pro trabalho, né? Total. Duas coisas que eu indico. Teatro e terapia. Minto, 3. Teatro, terapia e exercício físico. Faz toda a diferença. Eu aplico isso na minha vida. O teatro, infelizmente, é a única coisa que não, desses 3 que eu citei, que eu não tô fazendo, por enquanto. Mas eu tenho muita saudade e, assim, sempre que posso, vou prestigiar. Hoje mesmo, por exemplo, vai ter uma peça teatral aqui em Volta Redonda. Fiquei com vontade de ir, só não vou, porque eu vou estar trabalhando à noite. Mas, assim, mesmo não fazendo, né, não atuando, se eu puder ir para presenciar, prestigiar, eu faço questão. Porque pra gente que gosta, né, a gente tem propriedade para falar, mas é libertador, é um universo que você se encontra, é um universo que você pode ser você, né, sem julgamento, as pessoas se respeitam. Então, o teatro, para mim, assim, ele é isso, é você ser livre, é você ser do jeito que você quer ser. Então, claro, podendo fazer os 3, atividade física, terapia e teatro. E a terapia, perfeito. Você se encontra o quê? Lidar com as pessoas na rua? Ter a paz? A terapia é pra me ouvir, porque eu tô o tempo todo, forte isso até, tá? Você me perguntou e eu veio essa resposta. Eu tô sempre perguntando. Então, quando eu tô ali, a psicóloga, ela tá me dando a chance de eu me ouvir. Então, eu vou falar as minhas dores, eu vou falar as coisas que me ferem ou que já me feriram, e aí eu consigo me ouvir. Então, eu não tô nesse papel o tempo todo de eu que fico perguntando. Sim. Eu fico falando, querendo saber do outro. Então, tipo assim, eu tô falando de mim. Eu também tenho os meus sentimentos, eu também tenho as minhas dores que eu preciso tratar. Aí é ótimo. É por isso, inclusive, que assim, eu consigo fazer várias coisas. Eu consigo estar na TV, né, fazer meu trabalho, eu consigo ter a cabeça para pensar numa palestra, como você estava falando, né, que inclusive segunda-feira eu vou fazer essa palestra. A última que foi, não foi com a atenção voltada só para mim, só para minha história. Essa sim vai ser. Sim. Então, as pessoas vão ter a chance de conhecer mais da Jennifer, né? Eu saio desse universo da televisão, porém, trazendo toda a experiência e, ao mesmo tempo, vou ensinar algo para alguém. Ou seja, aquilo que me faz bem. Que é isso que eu te falei. Das técnicas, tudo que é uma bagagem. Que é fruto da terapia, que é fruto de várias coisas, entendeu? O conhecimento liberta, a palavra também, postura também.
Gente, isso aqui pra mim tá sendo legal, porque a Jennifer olhava pra ela e ria, cara. Eu não sei como é que eu tô conduzindo essa. Ele tá conduzindo esse podcast com um riso aqui, É, né? querendo rir. Eu lembro que eu... Mas deixa eu te perguntar, mas por que você ria? Você olhava pra mim, você viu o quê? Não sei, porque a gente ficou muito amigo na faculdade, eu não consigo. Acho que jornalismo de rua, pra mim, dependendo, não vai dar. Dependendo da situação. O Guilherme, ele sempre teve essa pegada mais humorística da coisa. E eu acho que eu que chegava sempre na faculdade, você lembra disso? Uniforme do trabalho. Esse menino vestido de Batman, gente. Pelo amor de Deus. Eu olhava pra ele e era legal, porque eu vinha de uma batida cansativa. Pensa, você trabalhar o dia inteiro no comércio. Aí você chegar na faculdade, eu olhava pra ele e eu começava a rir. Porque eu chegava cansada, chegava estressada e o Guilherme vinha com sono. E o Guilherme vinha, brincava. Aí quando eu olhei ele de Batman, eu falei, ah, não, parei. Quer dizer, não tem problema esse menino. É um momento assim que eu sinto saudade. Eu sinto saudade que não volta mais, né? Infelizmente, pessoas também desistiram no meio do caminho, mas a gente conseguiu. Nossa, demais, assim, é um orgulho. Você vê, eu entrei para fazer engenharia civil. Antes do jornalismo, cheguei a fazer. Fiz 2 anos de engenharia. Você sempre gostou desse lado? Não, lógico que não. Da engenharia, não. Sabe por quê que eu comecei a fazer? Por causa de dinheiro. Eu tinha na minha cabeça que eu queria mudar a vida da minha família e que a engenharia ia me proporcionar isso. Só que eu não estava olhando pelo lado que é o certo, que é aquilo que me dava prazer, aquilo que me deixava feliz. Aí um dia eu parei, falei assim, tá tudo errado, não é por aí. Aí eu falei, não é engenharia. Aí fui, tranquei. Aí ficava fazendo aqueles testes vocacionais para ver o que se identificava mais, né, comigo. Falei, quer saber? Acho que eu gosto muito de fotografia, jornalismo tem fotografia, né? Eu gosto de ter essa liberdade de estar num lugar, depois estar em outro. Gente, é jornalismo. E aí foi por isso. Mas isso é coisa que dá prazer, porque quando você tá em algo que é movido por dinheiro, na hora da dificuldade, você não vai ter aquele tesão de continuar aquele projeto. Você pode ver que tem pessoas que têm a mesma profissão, mas uma é mais próxima do que a outra. Porque aí que tá, talento é uma coisa, o dinheiro, o resto vem com o tempo. Exatamente. E eu entendo isso, até porque, me perdoe aí as pessoas interessadas no jornalismo, você sabe disso. A gente sabe que a nossa profissão, infelizmente, não paga-se como deveria, né? Assim como várias outras. Mas é muito sobre isso. É você estar fazendo o que você gosta, com amor, com prazer. Quando eu pego o microfone para falar com o público de casa, eu muito a sério, eu me coloco muito no lugar das pessoas que estão me ouvindo, por mais que às vezes eu fique ali 40 minutos esperando para entrar. Eu sei que eu vou entrar e eu vou ter 2 minutinhos para falar, mas assim, são aqueles 2 minutos mais sérios da minha vida. Eu vivo aquilo ali, porque eu falo assim, gente, eu me coloco no lugar. Então assim, ganha X, ganha Y, não importa. Eu acho que a gente, inclusive, tem essa possibilidade, porque o jornalista ele não precisa ser só aquele que aparece. A gente sabe que a nossa profissão, você consegue atuar em várias áreas. E quebrar aquele tabu. Eu não tenho vergonha de jornalista. Que não tem nada a ver isso, não gente. Tem nada a ver. Então, assim, eu conheço muitos que gostam de ficar na redação. Conheço aqueles que gostam mais da parte, igual tá aqui o nosso colega, por trás das câmeras. Então, assim, há espaço para todo mundo. Tem aqueles que são mais cara de pau, que quer ir para frente? Tem. Mas tem vários. Jornalismo investigativo, tem aquele pessoal que gosta mais de economia e política, e aí você vai se encontrando, entendeu? Mas você tem que experimentar. Porque senão, igual, por exemplo, você, se fosse fazer o jornalismo que eu faço hoje, que é esse mais sério pouco, você não ia conseguir, porque você é mais do humor. Agora, você quer ver? Eu me desafiava muito. No ano passado, se não me falha a memória, a gente teve um período em que a TV estava visitando as escolas, um projeto que ficou muito conhecido porque ele é da prática da leitura, né? Reforçar a importância da leitura. E a gente visitava as cidades, e aí tinha essas matérias em dias específicos, mas tinha o dia do evento mesmo, né? Que as prefeituras iam para a rua, as bibliotecas e tal, e juntava aquele povo todo. Aí eu me lembro que, daqui de Volta Redonda, como livro, né, literatura, personagem infantil, eu peguei uma capinha para fazer como se fosse Chapeuzinho Vermelho e saí andando pela praça na maior alegria. Só que assim, ao mesmo tempo, era para trazer leveza para o assunto. Mas eu tava morrendo de vergonha. Mas eu levei, entendeu? Levei, toquei ali, ficou legal. Era um público muito grande.
Tava muito quente. Eu falei, bom, eu já tô aqui, eu preciso fazer. Mas eu quero fazer de forma leve. E aí eu senti que naquele dia eu me desafiei muito. Porque assim, eu tô sempre, querendo ou não, sempre falando de assuntos muito sérios. Uhum. E esse assunto em especial era um assunto muito leve. Então assim, até a minha expressão teria que mudar. E aí é desafiador. Então, você tem que ter esse domínio. Ser flexível. Bom, esse assunto é mais sério, preciso falar com uma outra postura, de uma outra forma, uma outra entonação. Agora, o assunto é mais leve. Como é que eu vou conduzir? Então, tem essas coisas também. Você tem que estar sempre preparado. Sim. E esse que eu pergunto também. Uma pessoa que tem déficit de atenção, TDAH, e tem talento até na comunicação, ou gosta, quer entrar no jornalismo. É importante que essa pessoa também procure o repórter ajuda médica também? Eu acho... Quem tem déficit de atenção, qualquer coisa se distrair. Acontece muito isso, de pessoas perguntarem para você como ver sem esse parâmetro. Eu acho que, pra você ter uma ideia, eu já conversei com crianças autistas, né? Você pensa assim, ai, autista não consegue parar quieto, não sei o que, como é que vai fazer? E é até um carinho, um beijo pra ele, se ele assistir, o Francisco. Assim, muito especial. É um público extremamente especial e extremamente inteligente. Então, Sim, Jennifer, acredito que não tem isso. Se você determinar, é autista, tem TDAH, tem dislexia, não sei do que. Para mim, pelo menos para mim, não existe isso. Claro que às vezes vai exercer com um pouquinho mais de restrição ali. Porque você tá na rua, você tá sujeito a tudo. A então, tudo, às vezes tudo. Você foca em outra coisa que tá acontecendo. Até a gente, quando vai entrevistar, por exemplo, que seja uma criança ou um adulto, por exemplo, que... Vamos falar do autismo, que eu já tô citando. Você tem que ter muita paciência, sabe? Porque realmente, dependendo do grau, do nível ali do autismo, você tem que ter paciência. Então, eu lembro de um que a gente foi entrevistar... indo para sentido Barra do Piraí. Eu tive que sentar no chão, eu tive que esperar o tempo da criança, sabe? Porque não é assim igual a gente aqui, senta gravando, vamos. Não, lógico que não. E aí eu me lembro que no final, ele queria muito cantar para mim o hino de um time de futebol, que eu nunca nem tinha escutado falar do time. Enquanto ele não acertou o hino inteiro, ele não me deixou embora. Ou seja, se eu não tivesse essa paciência, como é que ia ser? E eu poderia atrapalhar o desenvolvimento dele. Então, assim, eu acho que não é bem por aí, não. Acho que tem espaço para todos. O Francisco, voltando nele, por exemplo, ele tem o sonho de ser jornalista. Ele já falou isso. E é admirável. É admirável. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, independente. É isso aí, gente. Agora chegando nos momentos finais, né? Uma pergunta que eu sempre faço. Nossa, passa muito rápido. O que a Jennifer lá do início falaria para Jennifer de hoje? Olha, hoje eu tô bem sensível, inclusive, tá? Eu vim para essa entrevista muito sensível por várias coisas que têm acontecido, mas eu ia dizer pra Jennifer não perder tempo. Eu acho que eu já tô numa posição, né, como eu disse, já tive oportunidade até aqui, mesmo com tão pouco tempo de carreira, mas que já, para mim, já é muito, muito grande, muita coisa. Mas eu ia dizer pra Jennifer acelera mais. Para de pensar muito no que o outro vai achar, se vai opinar, se não vai. Mas tô com vergonha de gravar um vídeo. Grava o vídeo. Deixa o vídeo guardado, mas grava o vídeo. Porque a gente fica postergando muito as coisas e a gente acaba, às vezes, não realizando aquilo que a gente tem muita vontade, aquilo que arde mesmo no peito da gente, porque a gente fica se preocupando muito com a opinião das pessoas. E aí, com isso, o tempo passa, você não faz o que você tem pra fazer e aí você, às vezes, vai até adoecendo. Então, assim, porque a pessoa às vezes não tem coragem de fazer o que você está fazendo no momento. Exatamente. Então, assim, julgar, já vai julgar mesmo. Se vai estar com a cara boa ou ruim, já vai falar mesmo. Então, só vai e faz, entendeu? É verdade. Esse aí, então, vai ter segunda-feira a sua palestra. E quem quiser te achar e te encontrar o seu projeto, o seu trabalho nas redes sociais, pode passar aí. Bom, Instagram, o sobrenome é difícil, tá? Eu sei, vou até soletrar o pessoal. Jennifer se escreve com J-E-N-I, 2 Fs, E-R, Jennifer Marcato. O sobrenome é italiano, mas é normal, um T só, tudo junto. Jennifer Marcato, qualquer rede social, YouTube, Instagram, principalmente o Instagram, que é o que eu mais uso, tá tudo lá. Tá bom. Esse foi mais um bate-papo. Você que gosta de jornalismo, câmera, TV, eu sei que você vai gostar dessa entrevista. Então é muito importante que você se inscreva. Segue a Jennifer no Instagram também. Vamos colocar embaixo na descrição. E esse aí, até a próxima. Valeu, pessoal.